Quatro cargas pontuais encontram-se nos vértices de um quadrado de lado A, tal como ilustrado na figura abaixo. De acordo com o sistema de coordenadas fornecido, item A, determine o campo elétrico na posição da carga Q. Item B, determine a força coulombiana resultante sobre a carga Q. Neste problema, temos quatro cargas pontiformes, cada uma delas ocupando um dos vértices de um quadrado de lado A. Observe que as cargas não são idênticas. Em especial, é possível identificar a magnitude das cargas e suas posições no sistema de coordenadas proposto na figura sem grandes dificuldades. No item A, o problema pede que o campo elétrico que atua sobre a carga Q, gerado pelas demais cargas do conjunto, seja calculado. Uma vez que conheçamos este campo, podemos calcular a força coulombiana que atua sobre a carga em questão, que é justamente o item B do exercício. Para calcular o campo elétrico que atua na posição da carga Q, invocamos o princípio de superposição. Este resultado estabelece que o campo elétrico resultante em um ponto do espaço é dado pela soma vetorial dos campos elétricos gerados pelas demais cargas do sistema, calculados no mesmo ponto. A tabela ao lado do diagrama das cargas nos mostra a posição ocupada por cada uma delas e a notação para o respectivo campo elétrico gerado. Note que não faz sentido calcularmos o campo elétrico que a carga Q gera sobre ela mesma, e por essa razão, não há campo gerado associado a esta carga na tabela. Matematicamente, o campo elétrico resultante no ponto RQ é dado pelo campo E2 gerado pela carga 2 no ponto RQ, mais o campo E3 e o campo E4, ambos calculados no mesmo ponto RQ. O desafio agora, então, é calcular os campos E2, E3 e E4 no ponto ocupado pela carga Q. O campo E2 calculado no ponto RQ é dado por 1 sobre 4πε0 vezes 2 vezes Q sobre o módulo do vetor RQ menos R2Q ao quadrado, que multiplica o respectivo versor. Da tabela do slide anterior, prontamente calculamos o vetor RQ menos R2Q. O resultado é um vetor de componente A na direção do versor I, o que implica que o módulo desse vetor é exatamente igual ao lado do quadrado associado ao arranjo de cargas. Inserindo esse resultado na expressão para o campo elétrico acima, obtemos o resultado expresso na caixa. E2 na posição da carga Q é igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica 2Q sobre A ao quadrado na direção do versor I. O campo E3 calculado no ponto RQ é dado por 1 sobre 4πε0 vezes 3Q sobre o módulo do vetor RQ menos R3Q ao quadrado, que multiplica o respectivo versor. Da tabela, vemos que a carga 3Q encontra-se na origem e, portanto, R3Q é o vetor nulo. Segue diretamente que o vetor RQ menos R3Q é simplesmente igual à posição da carga Q, ou seja, A vezes I versor mais A vezes J versor. Para calcular o módulo desse vetor, tomamos a raiz quadrada da sua componente em x ao quadrado, somado com o quadrado da componente em y. O resultado é A raiz de 2. Inserindo esse resultado na expressão para o campo elétrico E3, obtemos o resultado expresso na caixa. E3, calculado na posição da carga Q, é igual a 1 sobre 4πε0, que multiplica 3Q sobre 2 vezes raiz de 2 vezes A ao quadrado. Este campo aponta na direção determinada pela combinação linear dos versores I e J. Fisicamente, este campo está ao longo da diagonal do quadrado. Finalmente, calculamos o campo E4 no ponto RQ, que é dado por 1 sobre 4πε0 vezes
4Q sobre o módulo do vetor RQ menos R4Q ao quadrado, que multiplica o respectivo versor. Da tabela, calculamos o vetor RQ menos R4Q. O resultado é um vetor de componente A, desta vez na direção do versor J. Segue que o módulo desse vetor é igual a A. Inserindo esse resultado na expressão para o campo elétrico E4, obtemos o resultado. E4, na posição da carga Q, é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica 4Q sobre A ao quadrado na direção do versor J. Agora temos todos os ingredientes necessários para calcular o campo elétrico na posição da carga Q. Este campo será dado por 1 sobre 4π ε0, que multiplica 2Q sobre A ao quadrado na direção do versor I, mais 1 sobre 4π ε0, que multiplica 3Q sobre 2 vezes raiz de 2 vezes A ao quadrado na direção da soma dos versores I mais J, mais 1 sobre 4π ε0, que multiplica 4Q sobre A ao quadrado na direção do versor J. Para calcular este campo, colocamos em evidência o fator 1 sobre 4π ε0 vezes Q sobre A ao quadrado, que é comum a todos os termos. Separando dentro das chaves os termos vetoriais que precisam ser somados para fornecer a direção do campo. Ao realizar essa soma, chegamos ao resultado final para o item A do problema. Concluímos que o campo elétrico na posição da carga Q é dado por 1 sobre 4π ε0 vezes Q sobre A ao quadrado, que multiplica o vetor 8 mais 3 raiz de 2 sobre 4 na direção do versor I, mais 16 mais 3 raiz de 2 sobre 4 na direção do versor J. Note que a componente Y é maior que a componente X do campo calculado. Como as cargas do arranjo têm todas o mesmo sinal, a interação entre elas será repulsiva. Olhando o diagrama das cargas, fica fácil perceber que a carga 4Q empurrará a carga Q no sentido positivo do eixo Y, de forma mais intensa que a carga 2Q atuando ao longo do eixo X. Calculado o campo, é imediato calcular a força resultante sobre a carga Q. De acordo com a definição de campo elétrico, essa é simplesmente dada por Q vezes o campo elétrico no ponto RQ. Ou seja, a força resultante é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes Q ao quadrado sobre A ao quadrado, que multiplica o vetor 8 mais 3 raiz de 2 sobre 4 na direção do versor I, mais 16 mais 3 raiz de 2 sobre 4 na direção do versor J.